Olá, meus amigos do YouTube, está começando mais um BDM. Vamos fazer aqui juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 27 de novembro, um sábado especial, afinal de contas é o dia da final da Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo, que acontecerá em Montevidéu, no Uruguai. Bom, eu vou começar por esse jogo porque acho que o apelo, obviamente, a atenção maior é para essa partida. Ela vai começar às 17 horas horários do Brasil, tá? E depois a gente comenta, eu vou marcando aqui com vocês o que eu pretendo trabalhar ao longo de todo o sábado, tá? Bom, vamos lá. É muito difícil a gente bolar um cenário para esse jogo, porque, obviamente, a gente tem uma situação específica, né, que é um jogo único. Eu não sou um defensor de um jogo único. Eu acho que o mais justo, tá, seria uma final no estádio do Maracanã e uma final na Arena do Palmeiras. Mas a Conmebol desde 2019 adotou essa questão de final única. Fica muito parecido com a Liga dos Campeões, né? Mas é diferente. A gente tem uma distância muito grande aqui. O nível financeiro do brasileiro também é muito diferente da Europa. Na Europa você consegue ir de um país ao outro de trem, você consegue pegar um voo às vezes com uma passagem extremamente barata, e a gente tem aqui essa situação desse jogo particularmente, onde você tinha ingressos absurdamente caros. A maioria das torcidas, tanto de Palmeiras quanto Flamengo, não vai conseguir estar lá. O grande povo, a grande massa mesmo, não vai conseguir estar lá. E você acaba sendo um pouco mais seletivo, né? Fica uma coisa mais elitizada, tá? Eu tive o prazer de estar, graças à parceira aqui do canal, a Betfair, na final de 2019 lá no Peru, lá em Lima. Essa final ia acontecer no Chile, ela foi acontecer lá no Peru, entre River Plate e Flamengo. Foi uma das maiores emoções da minha vida, eu sou flamenguista. E sim, foi uma emoção bacana, mas cara, eu acredito que em relação à justiça do torcedor que está sempre no estádio apoiando os jogos em casa, seria muito legal se fosse um jogo em casa e um jogo fora. Mas, já que não é, já que a realidade é outra, fica muito difícil a gente criar um cenário, né? Porque como é um jogo só, as equipes vêm e esse jogo houve um tempo grande de preparação. As equipes vêm com provavelmente um planejamento específico para essa partida, né? Essa partida vale a temporada do time do Palmeiras e do time do Flamengo, né? Não houve nenhuma conquista grande de títulos esse ano das duas equipes, e acontece sempre com grandes investimentos uma grande cobrança, né? Então, por exemplo, aqui do lado do Flamengo, a torcida do Flamengo caiu no canto do vigário, né? Ela caiu nessa ideia de que com esse elenco tem que ganhar tudo o tempo todo, e acabou se acostumando erroneamente, na minha opinião, com essa ideia de que virou tudo obrigação, né? Afinal de contas, a gente tem outras equipes, outros adversários também com dinheiro, também se organizando. A gente tem o caso do Palmeiras, por exemplo, a gente tem o caso do Atlético Mineiro esse ano, que vai ser campeão brasileiro. Então, comprar essa ideia de que tudo é obrigação para o Flamengo vencer faz com que qualquer deslize, qualquer apresentação não tão boa, ou qualquer levantamento de título, já vira terra arrasada, né? Então isso acaba virando uma cobrança que eu acho que vem do lado do Palmeiras também, né? De uma forma, eu não sei muito do lado de lá, mas é complicado. Por que eu acho que o cenário é difícil? Por que eu tô falando isso? Porque é um jogo de muita tensão, né? Vale uma temporada, né? Eu sei que quem perder esse jogo vai ter um problema muito grande de reestruturação, né? Talvez de saída de treinador, talvez os dois lados, né? O Abel muito provavelmente vai encerrar o ciclo no Palmeiras, o Renato também provavelmente, depois de tanta cobrança, se for campeão ou não, vai encerrar o título, o ciclo no Flamengo. Então acho que ambos os treinadores, independente da taça ou não, provavelmente vão fazer uma migração, vão acabar saindo. E me causa uma dificuldade de análise, de criação de cenário, porque o Abel é um grande estrategista, né? Eu admiro muito as equipes do Abel. Talvez alguns estilos de jogo que ele adota não me agrade tanto, mas isso é algo completamente pessoal, não posso trazer para análise.
mas é um cara extremamente estrategista que vai focar em vencer o jogo. É aquela máxima do futebol de que final não se joga, final se vence, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o Abel fará de tudo para vencer o jogo, independente do estilo de jogo que ele adote, tá? Já o Renato, ele é um cara que provavelmente, nos últimos anos, é um dos caras que mais dirigiu times em relação a Copas comparado com todos os outros adversários, né? A gente sempre teve o Grêmio do Renato como um Grêmio extremamente copeiro, que quase nunca deu tanta atenção para os pontos corridos e quase sempre deu muita atenção para as Copas, não é à toa que levantou várias Copas no Grêmio. Então também é um cara muito estrategista, né? A gente não pode chegar aqui, se você não gosta do Renato, chegar e falar, não, o Renato é um mau treinador. Bom, ele não está onde está se ele não fosse bom, né? Ele não levou um Fluminense na final de Libertadores, quase vencendo a LDU, ele não venceu a Libertadores com o Grêmio e vários outros campeonatos com o Grêmio, e ele não está na final da Libertadores com o Flamengo à toa, né? Mas é preciso a gente entender a questão dos cenários. Primeiro, eu queria de dar um conselho aqui para vocês. Eu, flamenguista, não vou fazer o jogo. Tá? Eu vou assistir o jogo com meu pai, eu vou assistir o jogo com meus amigos, eu vou tentar relaxar, eu vou tentar assistir e aproveitar. Acho que esse é um momento muito importante. Tá? Acho que esse tipo de momento não se vive de novo às vezes, né? Eu, por exemplo, fui ver uma final de Libertadores do meu time pela primeira vez em 2019. Né? A outra tinha sido em 81, eu não era nascido, eu sou de 91. Né? E eu tenho certeza que, pô, tem muita gente que me assiste que tem um pai que já tem uma idade mais avançada. Pô, cara, dá essa atenção pro seu velho, entendeu? Mesmo que, porra, se você é São Paulino e o seu pai é palmeirense, ou se você é vascaíno e o seu pai é flamenguista, cara, dá essa atenção, tenho certeza que ele vai se amarrar, né? Agora, se eu tô falando com você que não é palmeirense e que não é flamenguista, vamos criar então o nosso cenário de trabalho. Eu não vou trabalhar esse jogo, mas eu vou tentar criar esse cenário de trabalho. A gente tem aqui uma ideia de um Palmeiras que vem sofrendo bastante quando enfrenta o Flamengo. A gente tem nos últimos 9 jogos o Flamengo sem derrota para o Palmeiras, e nos últimos 9 jogos o Palmeiras tomou gol para o Flamengo, tá? Isso mesmo com o Flamengo entrando às vezes com um time mais misto e tudo mais. Só que o cenário para esse jogo é completamente diferente, porque a gente tem um jogo que foi preparado, que era um jogo esperado, né? E a gente já viu as dificuldades do Palmeiras sendo apresentadas em vários jogos, e principalmente também as dificuldades do Flamengo. Então, o Abel não é idiota de não saber observar as dificuldades do Flamengo e se preparar para isso, ao mesmo modo que o Renato e o seu auxiliar não é idiota de provavelmente não ter reparado as dificuldades do Palmeiras. Então, para mim, é muito difícil de criar um cenário, porque é tudo um jogo de xadrez, né? A imaginação do que a gente viu nos leva a crer que o Flamengo terá mais a posse, né? Pelo fato de ser favorito ali. Também acredito que o mercado acredite nisso, que o Flamengo terá mais a posse de bola e jogará contra um Palmeiras que vai jogar de forma reativa, causando ao Flamengo a dificuldade que ele tanto tem, que é penetrar defesas bem fechadas e judiando do Flamengo, né, na questão que ele mais tem dificuldade na parte defensiva, que é a questão de correr para trás, como a gente costuma dizer, que é a organização de volta, né, de retorno, para poder marcar contra jogadores velozes, como tem vários jogadores velozes o time do Palmeiras. Então, imagina-se um Flamengo com uma linha alta, tendo a posse, e um Palmeiras jogando de forma mais reativa. Isso é um cenário. Mas aí você pensa, o Abel, ele é plenamente capaz de tentar surpreender o Flamengo no início do jogo, porque é onde o Flamengo coloca mais intensidade. O Flamengo, geralmente, se a gente pegar jogos, principalmente contra o São Paulo e contra o Inter, o Flamengo coloca uma intensidade muito forte nos primeiros 20 minutos de jogo e faz com que o seu adversário tenha que correr muito atrás da bola, e a ideia do Flamengo nesse quadro de jogo é marcar um gol, para que ele tenha tranquilidade depois de pegar uma defesa mais aberta, né? Mas eu não duvido nada que o Abel tente justamente nesse momento surpreender o Flamengo com um contra-ataque rápido, com uma puxada rápida, tentando fazer com que o Flamengo, se tomar o primeiro gol, se desmanche, né? E esse é um outro cenário, né? Então
é muito difícil criar um cenário para esse jogo. Aí vamos pensar, um cenário de over ou de under. Talvez o Flamengo marcando primeiro abre um cenário para over, porque, na minha opinião, o Flamengo hoje ele é um time muito bom de forma reativa, né? Mas, se o Palmeiras marca primeiro, o Flamengo também se expõe demais. E já foi visto em jogos de mata-mata de Copa, principalmente, por exemplo, o jogo do CAP com o Flamengo no Maracanã. O Flamengo tinha plenas condições de posse de bola, perdia por 1-0 e foi tomar o segundo e o terceiro e não tomou mais né? Então, o Flamengo, ao longo da temporada, seja em jogos de mata-mata, seja em pontos corridos, quando ficou atrás do placar, sempre deixou muito nervosismo bater. Tá? E aí entra aquela história que eu falei lá no início, de obrigação da torcida cobrar muito. É um time que fica muito pilhado quando sai atrás do placar, né? E quase sempre que saiu atrás do placar teve dificuldade de virar o jogo. Tá? Muita dificuldade. Então o Palmeiras pode sim encontrar muitos espaços caso ele saia na frente. Historicamente, essa é a terceira final que a gente vai ter de final única. Em 2019 foi 2-1 para o Flamengo e em 2020 foi 1-0 para o Palmeiras, gol do Breno Lopes lá no finalzinho. Ou seja, a gente tem um histórico de um jogo mais under, né? Quando a gente tinha, obviamente, finais em casa e fora, a gente tinha um jogo mais aberto, com mais cenários de gols, né? Foi anunciado ontem, nessa quinta-feira, dia 26, o fim do gol qualificado na Libertadores. Próxima temporada a gente não vai ter isso. Gol qualificado, por exemplo, que eliminou o Atlético Mineiro. Foram 2 empates contra o Palmeiras, 0-0 lá no campo do Palmeiras e 1-1 no campo do Atlético, como o Palmeiras fez um gol fora, acabou passando. Então isso vai acabar. Vamos ver o que isso vai trazer de bom ou não para a Libertadores. Se eu tivesse que fazer alguma coisa nesse jogo, se eu não fosse flamenguista, se eu não fosse assistir o jogo, tá? Se não fosse aproveitar esse jogo como um torcedor, eu sei que muita gente que me assiste aqui quer fazer aposta em tudo quanto é jogo, mas, cara, esse tipo de jogo não acontece sempre. Eu juro para vocês que seria um jogo extremamente difícil de se trabalhar, tá? Extremamente difícil. Porque o match odds pode sim indicar, à medida que vai acontecendo os cenários do campo, talvez uma possibilidade de trabalhar dentro de lei alguma equipe, né? Mas a incidência de contra-ataques pode sim dificultar muito a sua posição, tá? Eu acredito que em bolas aéreas também podem decidir esse jogo, principalmente as do Palmeiras, tem um time muito forte pelo alto, tá? O Palmeiras também vai se sobressair muito provavelmente em bolas paradas defensivas, mas o Flamengo não é uma equipe que usa muito esse fundamento de bola parada, tá? É um time que tenta rodar mais a bola. Eu acredito que eu não tenho assim tanto know-how para causar uma opinião tão técnica aqui. Eu até deixei lá no meu Telegram uma análise tática feita pelo Felipe Fernandes, que é meu parceiro lá do Leitura. Ele fez uma análise, bem mais aprofundada, tá? E se eu fosse fazer esse jogo, eu tomaria muito cuidado com exposições visando longo prazo, tá? Porque a gente pode esperar, vou entrar no over agora, já que o Palmeiras fez o primeiro gol e o Flamengo vai se expor. Daí o Palmeiras se fecha pensando no quê? Pensando que final se ganha e não se joga, e aí você fica com aquele seu investimento perdido. Ou vira e mexe, por exemplo, o Flamengo também pode fazer isso, o Flamengo sair na frente e ter a mesma postura. Isso é uma coisa de final, é um jogo nervoso, é um jogo que vale muito, tá? Então, se você não for assistir esse jogo, se for fazer, eu acho que inicialmente a melhor maneira para você começar é dar uma olhada nas bolas paradas. Se você sentir realmente que tem uma coisa acontecendo que o mercado não está esperando, que é um time realmente conseguindo neutralizar o outro, porque óbvio, são duas estratégias, aí sim a gente pode ter uma visão boa aqui para trabalhar o match odds. Eu prefiro não me abster. Talvez essa odd do Flamengo devia estar um pouquinho mais alta, tá? Mas é muito difícil dizer alguma coisa. Se você acredita, deixa eu colocar aqui as promoções que a gente tem. Se você acredita numa vitória do Flamengo e você vai assistir esse jogo, quer fazer uma fezinha, minha parceira Betfair está oferecendo uma odd de 18 para o Flamengo ser campeão. Com o máximo de 10 de aposta, você pode ganhar aí R$180. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E se você acredita que o Palmeiras será o campeão, você tem uma odd de 25 para o Palmeiras ser campeão.
também com uma aposta máxima de R$10. E tem, obviamente, o bônus normal da Libertadores, que é aquele cashback de R$200. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card explicando como é que funciona esse bônus. Se você está assistindo esse vídeo ainda na sexta-feira, dá tempo de você utilizar. Beleza? Então vamos falar sobre o nosso sábado, já que já está marcado aqui esse jogo do Flamengo. Bom, na Premier League, se você tem alguma opinião diferente da minha, cara, comenta aqui para mim. Vai ser excelente, tenho certeza, não só para mim. Os comentários aqui embaixo ajudam muita gente, tem muita discussão legal aqui, de gente que vai fazer esse jogo. E eu acho bacana a gente trocar essa ideia, tá? Do que eu costumo trabalhar na Premier League, eu tenho aqui como destaque o time do Liverpool, jogando contra, não é o Flamengo, tá? Aqui, ó, demorou a atualizar. Contra o Southampton, com uma odd de 1,30 mais ou menos. A gente tem um Liverpool em terceiro lugar neste campeonato, um Liverpool que ofensivamente melhorou demais da conta. Talvez a melhor ofensiva do Liverpool também passe por se expor um pouco mais para poder gerar espaço, né? Isso faz com que a gente tenha um Liverpool tomando mais gols do que o costume, né? Dentro de casa, o Liverpool tomou 5 gols e fez 14, são 3 vitórias em 6 jogos, ainda não perdeu, segue invicto dentro de casa. Ele, o Crystal Palace, por enquanto são os únicos times que estão invictos dentro de casa, tá? E como visitante, o Southampton tem apenas uma vitória, 10 gols sofridos e 6 gols feitos. A gente tem como histórico entre os dois o Liverpool sendo o primeiro a marcar nos últimos 6 dos 8 jogos, isso é legal para quem gosta de trabalhar em back, tá? O Liverpool também vem como um histórico de primeiro a marcar de 9 dos 10 nos últimos 9 dos 10 jogos que disputou. Isso também é excelente, causa uma impressão muito boa. Então isso aqui já dá pra gente uma direção interessante pra gente buscar alguma coisa aqui num back Liverpool, tá? Se houver, obviamente, uma leitura interessante pra gente. Eu acho que da Premier League eu vou ficar só com isso daqui, tá? Eu não tenho tanto conhecimento assim na Premier League, gosto de fazer só os times que eu estou trabalhando, não tenho tanta confiança de voltar a trabalhar o Arsenal, então eu acho que por aqui já é o mais interessante, beleza? Na Espanha, a gente tem um Barcelona contra um Villarreal, é difícil a gente ter uma confiança também nesse novo Barcelona que está sendo criado pelo Xavi, porque ainda é uma coisa recente, por estar acompanhando o Villarreal na Champions League, causa uma impressão muito boa. Talvez não seja um time que esteja ligando tanto para a La Liga como está ligando para a Champions, tá? Afinal de contas, tá de ressaca, né? Foi campeão da Europa League pela primeira vez na sua história. É um time de uma cidade pequenininha de Villarreal e passa por um momento melhor em relação a jogadores, mas não está muito afim da Liga, pelo que eu estou vendo. Então eu não posso usar só a posição na tabela para me balizar e falar assim, o Barcelona é melhor do que o Villarreal. Não é. Não é. O Villarreal é um timaço, né? Perdeu para o United nesse jogo da Champions, sim. Tem chance ainda de se classificar contra o Atalanta. Mas é um belo time, bem treinado, o Villarreal, tá? E se a gente tem que ter dúvida aqui, é ter cuidado com o Barcelona, que não tem, como a gente já sabe, um matador. O Barcelona está sem uma pessoa, um cara extremamente bom de guardar gols ali. O Depay não é esse jogador, né? A gente tem o Dembélé, que ainda erra muito, né? Um cara que sempre foi uma promessa, o Barcelona investiu muito dinheiro nele, mas um cara que toma muita decisão errada ainda, e é um cara que joga muito melhor quando o time está vencendo, porque ele joga em velocidade, né? O histórico desse jogo, a gente tem... Óbvio que o histórico desse jogo vai trazer pra gente épocas onde o Barcelona era muito mais time, né? Então vai fazer, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, o Villarreal sofrendo 18 gols, né? 18 jogos seguidos consecutivos o Villarreal tomou gol. O Barcelona vem de 4 vitórias seguidas, não perde a 20 jogos. É um tabu enorme, 20 jogos sem perder. Mas era outro Barcelona. Outro. Então toma cuidado, não é à toa que o mercado aqui, ó, tá completamente parelho, tá bom? Eu vou ficar de olho num match odds nesse jogo. Eu acho que às 17... Ei, não. Ei, não. É o mesmo horário da Libertadores, né? Ei, não, eu vou tirar dos favoritos aqui. Não dá. Aí não vai dar. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui mais interessante. Temos o Alavés contra o Celta, disputa lá de baixo, Valência e o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano, que é um excelente time, fora de casa não vai muito bem, mas dentro de casa é
o melhor mandante da competição, mas aí, obviamente, ele está jogando fora. Aqui temos um Getafe contra o Mallorca. O Getafe também está lá na parte de baixo. Não estou acompanhando esses times. Eu iria fazer o Barcelona, mas pelo horário eu vou ficar de fora, tá bom? Temos aqui na Alemanha, Bundesliga 1, um jogo do Colônia contra o Borussia Mönchengladbach. Favorito Borussia. Nesse momento ele está em processo de recuperação, né? Se a gente olhar o Gladbach aqui, ó, ele vem no início de recuperação, venceu o Dortmund, venceu o Wolfsburg, empatou com o Stuttgart em casa, se for um resultado mais fraco, né? Poderia ter vencido, perdeu para o Hertha num jogo muito fraco também, aí meteu 5 no Bayern na DFB Pokal, venceu o Bochum, que era esperado, empatou com o Mainz, que é uma defesa difícil de furar mesmo, e goleou o Greuther Fürth, fez mais que a obrigação, né? Ou seja, vem numa recuperação o Borussia Mönchengladbach. O Colônia tem o seu Anthony Modeste como um dos jogadores mais importantes da equipe, é muito bom ficar de olho nele, né? E a gente tem o Gladbach com dificuldades ainda ofensivas, né? O Gladbach ainda tem o Embolo machucado, que fez muita diferença na Euro para a Suíça, e também tem o Thuram, que parece que não está 100%, porque quando jogava Plea e Thuram na frente era uma coisa absurda, tá? Mas esses Lars Stindl e o Plea dão conta do recado, tá bom? Se eu não me engano, a gente vai ter de volta, né? Não é aquele ponta austríaco ainda, ele ainda está machucado, ou deve estar no banco. Esqueci o nome dele, mas é um bom ponto, tá? Joga pela seleção austríaca também. O histórico entre eles, a gente tem mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. Ambas as equipes marcam nos últimos 4 dos 5 jogos. O Colônia sofreu nos últimos 9 jogos seguidos contra o Gladbach. O Gladbach sofreu nos últimos 3. E o Gladbach tem uma incidência de marcar primeiro em quase 70% dos jogos entre eles, tá? O Colônia não perde a 3 jogos, mas tem uma incidência de sofrer gol primeiro. Olha só, perdeu o primeiro tempo nos últimos 6 dos 8. Né? Isso bate bem com a análise do Gladbach, que costuma sair primeiro, ó, primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Então a tendência desse jogo é que a gente tenha um Gladbach marcando primeiro e o Colônia vindo para tentar a recuperação. Dá para tentar buscar um mercado de gols aqui, né? Colônia e Gladbach, mas é aquela coisa. Vamos dar uma olhada nos históricos entre eles. Em relação, por exemplo, o Colônia dentro de casa, ele tem 13 gols feitos e 8 sofridos. Dá uma média ali de 2 gols marcados por jogo e não chega a 1,5 sofrido. Tá? Então tem uma defesa melhor em casa. O Gladbach, fora de casa, tem menos de 1 gol por jogo marcado. Isso me complica. Tá? Não chega a ter 2 gols por jogo sofrido. Isso me puxa para baixo. Quando eu faço aquela análise naquele meu PDF de apoio, deixa eu mostrar para vocês esse aqui, ó, que eu sempre mando para vocês que são membros do canal, que apoiam o canal. Eu faço muito essa questão de médias de gol, né? Porque eu que trabalho gols, não é que eu me apoie tanto nas estatísticas, mas eu quero saber o que eu posso buscar da equipe além da leitura no ao vivo, né? Então, por exemplo, a gente tem um jogo do Regensburg aqui, ó, que o Regensburg tem uma média de 2,71 de gols marcados em casa. Isso já me agrada muito, né? Mas, por exemplo, o Heidenheim é uma equipe que falhou em marcar fora de casa 67% das vezes, né? Então isso me puxa um pouco para baixo nessa questão do Gladbach não conseguir marcar tanto fora de casa. Eu vou tirar esse jogo aqui para gols e vou, se for fazer alguma coisa, fazer algo no Match Odds, tá bom? Temos um Hertha contra o Augsburg, aqui um confronto muito fraco. O Hertha tem uma das piores defesas da competição, é a pior ainda defesa da competição, só não é pior do que o Greuther Fürth, mas aí o Greuther Fürth a gente não pode contar, porque o Greuther Fürth já é um rebaixado e nem sabe, né? Infelizmente o Greuther Fürth vai pro buraco. A gente tem o Hertha com 26 gols sofridos, dentro de casa ele tomou, olha a diferença, o Hertha tem 26 gols sofridos no total, dentro de casa ele tomou 6. Dentro de casa ele é uma... Olha que porra que é o futebol, né? Dentro de casa ele tem uma das melhores defesas da competição. Fora de casa, no geral, é uma das piores. A segunda pior. Então é muito difícil fazer gol no Hertha lá no estádio deles em Berlim. Né? Muito difícil.
E o Augsburg, fora de casa, tem dois gols marcados. 2. E sofreu 10. Ou seja, tem uma média absurdamente fraca marcando e uma média consideravelmente tomando, né? Já o Hertha, marcando, tem 1 gol por jogo, tanto marcando quanto sofrendo. É um jogo que me indica muito um jogo para poucos gols. Pode, obviamente, ser um 3-3? Pode. Mas o Augsburg fora de casa é uma bela tiriça e o Hertha tem muita dificuldade de deixar passar, ou seja, de tomar gols. Então eu tenho um ataque fraco do Augsburg contra uma defesa forte em casa do Hertha. Sinceramente, eu ficaria de fora disso daqui também. Isso aqui para mim é jogo pra bosta. Aí vamos ter um Greuther Fürth e Hoffenheim. Aqui não dá para fugir do óbvio, né? Vamos colocar aqui o Greuther Fürth e Hoffenheim do lado do mercado de gols, inicialmente. E eu não duvido que a gente possa buscar alguma coisa em back ao Hoffenheim, tá? E também não duvido o seguinte: o Hoffenheim, ele é um time que perde muito gol, tá? E se você buscar aqui na classificação, fora de casa, o Hoffenheim só fez 7 gols, ou seja, ele tem uma média também de 1 gol por jogo. Só que o Greuther Fürth, em casa, ele já tomou 9, né? E no geral, tomou 33. A gente também tem um Greuther Fürth em casa tomando bem menos gols do que no geral. E o Hoffenheim, apesar de ter 21 gols feitos, fora de casa ele só fez 7. Né? 33% dos gols mais ou menos ele fez fora de casa. Porém, a gente está falando aqui de uma defesa absurdamente fraca de um time de Bundesliga 2 contra o Hoffenheim, que vai criar muita chance. Se a gente tiver o Hoffenheim saindo na frente, esse jogo ele vai ter uma tendência de goleada do Hoffenheim. Se o Hoffenheim vai conseguir cumprir essa goleada ou não, não sabemos, tá? Mas eu acho que isso aqui é jogo para gols e acho que o Hoffenheim é favorito. Vou até listar ele aqui em negrito, tá? Depois nós temos um Bochum contra o Freiburg. Aqui também um confronto que me chama a atenção para o mercado de gols, né? O Freiburg é o 3º colocado e o Bochum é o 13º. Fora de casa, o Freiburg é um dos melhores visitantes da competição. Deixa eu voltar aqui para os jogos do dia 27. Cadê? Isso. Aí. É um dos melhores visitantes da competição. E o Bochum, dentro de casa, não é um mau mandante. Ele vem melhorando consideravelmente dentro de casa. Se a gente pegar os últimos jogos do Bochum aqui, ó, dentro de casa foi uma vitória contra o Hoffenheim, foi uma vitória contra o Frankfurt, foi um empate contra o Stuttgart, ou seja, é um time que vai tentando pontuar, né? Por enquanto está saindo melhor do que Augsburg, do que Bielefeld, do que Stuttgart, nessa tentativa de permanecer na primeira divisão. Dentro de casa, o Bochum marcou 7 gols e sofreu 3, sofre pouquíssimos gols em casa o Bochum, né? E marca uma média também de 1 gol por jogo. E o Freiburg fora de casa sofreu 5 gols, uma média de 1 por jogo, e marcou 8. Não é um ataque tão bom também fora de casa o time do Freiburg. Eu acho que se a gente for buscar alguma coisa aqui, a gente pode começar pelo mercado de match odds, tá? Acho que não vale muita a gente ficar criando tanta expectativa. Talvez depois do primeiro gol, dependendo de para quem seja, ambos os times contra-atacam muito bem, né? O Bochum já se mostrou polivalente, vamos usar essa palavra assim, não é só um time de defesa, já se mostrou muito bem assim, principalmente contra o Frankfurt. Então acho que a gente pode buscar alguma coisa para um cenário curto de exposição, né? Um limite, uma frente, mas inicialmente eu venho para o mercado de match odds. Wolfsburg e Dortmund. O Wolfsburg melhorou muito depois que trocou o treinador, e o Dortmund sendo sem o Haaland, sendo um time completamente normal, né? Apesar de ter um belo desempenho em casa, com 100% de aproveitamento, ainda sente muita falta do seu melhor atacante na questão de gols. Fora de casa, o Dortmund tem 9 gols marcados e 9 gols sofridos, e dentro de casa o time do Wolfsburg não é um bom mandante, mas vem, como eu falei, melhorando consideravelmente. Se a gente pegar os últimos jogos do Wolfsburg neste torneio, o Wolfsburg, que vinha de derrota para todo mundo, já aplicou 2 vitórias, uma contra o Leverkusen, né, e uma venceu o Augsburg, empatou com a Arminia fora de casa. Confronto entre eles, a gente tem menos de 2,5 gols históricos, ou seja, é bem mais provável que tenha menos gols, agora sem a incidência do Haaland mais ainda. O Wolfsburg vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos consecutivos, o Dortmund não perde para o Wolfsburg nos últimos 12 jogos, temos aqui
Dá para chamar de tabu também? Dá, né? Dá para chamar. E a defesa do Dortmund tem saído muito bem contra o time do Wolfsburg. Então a gente tem um Wolfsburg que vem sofrendo gol, não vem vencendo e não vem conseguindo marcar contra o Dortmund. Então, se for fazer alguma coisa aqui, também vou ficar de olho inicialmente no Match Odds. Tá? E aí, com essas cotações bem parelhas que a gente tem, eu vou ficar de olho no ler a pior equipe em campo. Tá? Pela incidência do que eu vi do Dortmund contra o Sport, principalmente, eu não acho que o Dortmund seja favorito para esse jogo. Aqui eu acredito até que o Freiburg seja, mas eu não acredito que o Dortmund seja tão favorito contra o Wolfsburg, não senhor. E para a gente fechar, a gente tem um Bayern de Munique a 1,07 contra o Arminia Bielefeld. 1,07 é uma odd que extrapola o meu padrão de back e até para uns padrões de goleada também, acho que essa odd vai estar muito, muito baixa. O Bayern teve problemas com Covid ainda, né? A Alemanha está sofrendo agora com essa nova onda de Covid, inclusive foi descoberta uma nova variável de Covid. Agora vamos ter cuidado, rapaziada. A situação não está resolvida ainda, muito pelo contrário. A gente teve o Gnabry, acho que agora voltando, né, de Covid, mas ó, o Choupo-Moting tá fora, acho que pegou Covid, o Kimmich tá fora. Enfim, vai o Sabitzer, acho que tá fora também. Vai um time muito forte contra o Arminia, mas sinceramente, com essa cotação tão baixa, eu prefiro deixar de fora. É bem provável que o Bayern vença o jogo, mas eu não vou estar lá não, tá? Nós temos um Empoli e Fiorentina. O Empoli vem se saindo muito bem fora de casa, né? Dentro de casa é um time muito ruim, mas fora de casa, olha só, tem a quinta colocação, né? Dentro de casa o Empoli vem com uma vitória em 7 jogos, já tomou 18 gols, é quase 3 gols por jogo. Isso é uma coisa que me anima muito para trabalhar gols. E a Fiorentina, como visitante, não é tão boa assim ofensivamente, mas temos lá o nosso menino Vlahovic, do San Vlahovic. Tem o Nicolas Gonzalez, que veio também do Stuttgart. Acredito que a gente pode ter um jogo para gols aqui. Afinal de contas, dentro de casa, o Empoli é muito fraco e eu não duvidaria de uma Fiorentina que vem com uma vitória para cima do Milan no último jogo. Eu não duvidaria que esse jogo me desse uma oportunidade para pegar um gol da Fiore. A Fiore vai meter marcha aqui. Inicialmente vai. Vamos para o mais seguro, né? Inicialmente, acho que a gente pode buscar aqui um mercado de gols. Para mim a Fiorentina é favorita, mas eu não duvido que a gente tenha talvez um Lei Empoli, um back Fiore. Isso aqui é jogo para ficar de olho. Essa odd da Fiorentina está muito alta, exageradamente alta. Sampdoria e Verona. A Samp, aonde a Samp pisa, é jogo para gols com quase certeza, né? A Samp vem marcando, olha só, mais de 2,5 gols nos últimos 9 dos 10 jogos. É um time realmente assim, defende muito mal e ataca muito bem. O confronto entre os dois, a Sampdoria vem de 4 vitórias seguidas contra o Verona. O Verona é um time chatíssimo de jogar contra, chatíssimo, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Verona, o Verona bateu em nada mais, nada menos do que na Roma 3-2, na Lazio 4-1, na Juventus 2-1, quer mais? Aí bateu obviamente no Empoli, bateu no Spezia, empatou 3-3 fora de casa com o Genoa. Cara, ao mesmo tempo que ele empata com o Genoa e empata com o Salernitana, ele ganha da Juve, ele ganha da Lazio, ele ganha da Udinese. Aliás, ele empatou com a Udinese, ele ganha da Roma. É um timaço esse time do Verona, tá? É um timaço. E a gente tem uma cotação já de favorito, obviamente, mais ou menos aqui para o time do Verona. E a Samp, vamos ver quem tá lá na frente na Samp. Francesco Caputo, tô com o Frederico na cabeça. Francesco Caputo, que veio do Sassuolo. Quagliarella, que já tá, parece que tá no Formol. Candreva, que jogou na Inter também. Esse ataque é muito bom pela direita, principalmente. Tem um zagueiro aqui. Quem que é o zagueiro, aquele lourinho que faz gol direto? Esse aqui, ó, Morten Thorsby. Faz gol direto também na jogada de bola aérea. Eu gosto desse time da Samp, cara. Vamos dar uma olhada na classificação aqui. A Samp dentro de casa tem 16 gols sofridos, dá uma média de mais de 2 gols por jogo.
e 9 gols marcados. Como visitante, o Bolonha tem 11 gols sofridos, também dá uma média de 2 gols por jogo, e 9 gols marcados, tá? Eu vou buscar o mercado de gols aqui. Fiore, Sampdoria e Verona. Mais um jogo para ficar de olho. Aqui eu não acho que tem favoritismo, né? Apesar do Verona vindo um resultado muito bom, aqui eu acho que não dá para cravar um favoritismo, não. Juventus e Atalanta. Ô, jogo doido, hein? Juventus e Atalanta. Minha internet às vezes dá uma engasgada para abrir. Tô com a internet nova agora, mas vamos ver. 2,20 a odd da Juve. 3,25 a odd da Atalanta. A Atalanta vem sem derrota há 7 partidas. Sofreu gol nos últimos 10. Mais de 2,5 nos últimos 6 dos 6. 100% dos últimos 6 jogos. E ambas as equipes marcam nos últimos 10 dos 10. 100% nos últimos 10 jogos. É um time que chama para o mercado de gols. A Juve não tem muita informação aqui relacionada a gols. A Juventus no confronto direto sofreu gol para a Atalanta nos últimos 9 jogos. Olha só como é que a hegemonia da Juventus vai contra a Atalanta. Eu acho que a gente pode ter uma incidência boa de ambas marcam aqui, né? Eu não trabalho esse mercado, mas para quem trabalha, Juventus vem de 3 vitórias em casa com 6 partidas disputadas, 50% de aproveitamento apenas. E a Atalanta fora de casa é um bichão. A Atalanta fora de casa é um bichão. A gente tem uma cotação de 2,20 para Juventus. Não sei não, hein? Eu acho que essa odd da Juve ela é uma odd baixa. Se a gente não tiver o Dybala jogando, pelo visto ele tá aqui. Mas não sei se ele vai jogar. Se a gente não tiver o Dybala jogando, para mim a Juve pode se complicar aqui, viu? Juventus. Com essa odd de 2,20, a gente pode ter uma correção de preço aqui sim. Se a Juventus começar muito mal. Mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para gols. Pelo menos para uns 3, vai. Não vou exagerar também. Pelo menos para uns 3 gols. Acho que dá para ficar de olho. Venezia e Inter. A Inter fora de casa com odd de 1,40. O Venezia dentro de casa só tem 2 vitórias, sofreu apenas 7 gols, é difícil fazer gol no Venezia. Como visitante a Inter tem 14 gols marcados, dá 2 gols por jogo mais ou menos, 9 gols sofridos. Já rolou um jogo entre eles? Ainda não, só em 2002 que rolou o último jogo entre eles, foi 1-1. Venezia não perde a 3 jogos, a Inter não perde a 8. Olha, o Venezia ele tem uma característica de ser um time muito recuado, muito defensivo. Isso provavelmente vai dar pra gente uma leitura de back Inter, tá? Se a Inter vai conseguir marcar ou não, aí é outros 500. Eu vou resumir esse jogo desse jeito. Vou ficar de olho num back Inter aqui, tá? Vamos pular pra... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em Portugal. Tem o Benfica jogando com o Belenenses. Benfica e Belenenses. O Belenenses falso, obviamente, né? Que está ali na zona de relegation, podia cair. O Belenenses falso podia cair, né? Podia cair. O Benfica, como visitante, tem 5 vitórias em 6 jogos, tomou apenas 3 gols. E o Belenenses tem 1 vitória apenas em casa. Dá para ficar de olho no back Benfica também. Tomara que o Seferovic não jogue, né? Brincadeira. Eu não vou criar esse ranço todo com o Seferovic também, vai. Já deve ter dado muita alegria para mim que eu não lembro. De Portugal, acho que eu vou fazer só isso, tá? Na Holanda não, na Escócia não. Aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem um São Paulo com o Sport Recife, mas o São Paulo com 1,40 não me interessa, sendo bem sincero. E um Red Bull Bragantino e América nessa hora aqui, sábado à noite também. Acho que eu vou ficar de fora desse jogo. Isso aqui não interessa para quase mais ninguém, né? Só para o América tentar buscar uma pré-liberta e para o Bragantino uma vaga direta. Mas é muito difícil, se for fazer algo aqui é match odds, não dá pra ficar inventando. Vamos fechar com o Bundesliga 2, que a gente já vai com quase 40 minutos de vídeo, quase uma série. A gente tem aqui o Erzin Bijawi contra o Darmstadt. O Darmstadt que é um dos melhores mandantes da competição, o segundo melhor, para ser mais exato, mas como visitante é um time mediano, só que é um time que faz muito gol, tá? E dentro de casa o time do Aui é um time que vem devagarzinho dando aquela melhorada. O Aui que no geral já escapou um pouco lá de baixo.
O Aui que na última semana ele causou pra gente aquela imagem terrível daqueles 2 gols perdidos sem goleiro, num contra-ataque onde o goleiro estava na área, mas enfim, também igual o Seferovic, não vou deixar isso me perturbar. Já foi, né? Eu consigo ver um favoritismo bom para o Darmstadt. O Darmstadt joga de forma muito forte, é um time que não para, mas isso é uma característica que ele leva mais dentro de casa. Fora de casa ele costuma ter um pouco de dificuldade. Por mais que eu tenha um ataque do Aui sendo pouco efetivo, dentro de casa o Aui marcou 6 gols apenas, eu tenho o Darmstadt puxando esse jogo para um jogo para gols, tá? Então eu tenho uma defesa do Aui tomando 9 gols dentro de casa, o Darmstadt marcando 15. Eu acho que a gente pode ficar de olho para gols aqui, pelo menos para um 2,5, né? Quem sabe se esse jogo me der leitura para uma longa exposição assim. Depois a gente tem um Schalke contra o Sandhausen. O Schalke dentro de casa tem 3 vitórias em 7 jogos e o Sandhausen fora de casa tem 3 vitórias em 7 jogos. Não é um visitante tão ruim o Sandhausen não, viu? Quanto é que tá hoje do Schalke? 1,44? O Sandhausen vem de uma goleada que sofreu para cima do São Paulo, lá no estádio do São Paulo, por 3-1. Vem de 2 derrotas consecutivas. O time do Shakhtar, o time do Schalke vem 3 jogos sem vencer na competição. Perdeu para o Heidenheim fora, perdeu dentro de casa para o Darmstadt. Olha o time do Darmstadt fora de casa aí, ó. E o Schalke empatou com o Bremen fora de casa. Aqui não dá para ver o histórico, obviamente, porque o Schalke desceu para a segunda divisão agora, não tem a disputa entre eles. Provavelmente aqui, ó, era Pokal, tá vendo? Em 2017, 2012 era Pokal, o Schalke levou a melhor, não dá para levar isso em consideração. Eu acho que o Schalke é favorito, mas para 1,44 eu prefiro ficar de fora, tá? Nem para gols eu acho que serve aqui. Apesar do ataque do Sandhausen não ser fraco, ele tem 9 gols marcados nos últimos 7 jogos fora de casa. Talvez dê para buscar sim, vai. Mas é uma odd muito baixa. Depende do comportamento do Sandhausen. Para esse comportamento que o mercado está esperando aqui, o Sandhausen praticamente não vai contra-atacar. Isso é uma mentira na Bundesliga 2. Eu vou pular. Tá, eu vou pular para não me enfesar. Karlsruhe e Hannover. Karlsruhe, que é um dos melhores times de bola aérea da competição, não vem fazendo uma boa temporada como fez ano passado, principalmente nesse fundamento. É um time que marca e sofre demais. 21 gols feitos, 21 gols sofridos. Dentro de casa, mesma coisa, mantém a média certinha o time do Karlsruhe. Olha que loucura. Ele marcou 11, sofreu 11 em casa, marcou 10, sofreu 10 fora. Quase 2 gols por jogo marcando e sofrendo dentro de casa. O Hannover é muito mal ofensivamente. Isso peca um pouco, né? Apesar do Karlsruhe chamar esse jogo para gols, o Hannover puxa esse jogo um pouco para baixo, porque também falta para ele um homem-gol, um atacante que foi, o Duksch, que foi pro time do Werder Bremen, né? Ele trocou de time. Bom, o Hannover de maneira geral está perigando ali na zona de relegation, é um risco, né? Dentro de casa o Karlsruhe não é bom, só tem 2 vitórias. Cara, que jogo cachorrento, hein? Tem uma cara de jogo fraco. Mas o Karlsruhe chama esse jogo para gols, né? Mas eu vou ficar de fora também. Ele é muito cachorrento, esse jogo aqui. Para terminar, a gente tem Holstein Kiel contra Werder Bremen. O Kiel, quando parece que vai melhorar, dá uma rateada de novo. Impressionante. Dentro de casa, apenas 2 vitórias, 6 gols marcados e 13 sofridos. Sofre uma média de 2 gols por jogo, mas marca uma média de 1 só. Tá? E o Bremen fora de casa tem um bom desempenho. Como é um campeonato que fora de casa está meio nivelado ali por baixo, os times de fora geralmente não tem tão bom resultado, é um time que até que sofre e marca bons gols aqui. Eu não duvido que pela necessidade o Kiel parta para cima do Bremen, tá? Só que o Bremen, como ele é um time que precisa pontuar, dificilmente ele é um time que fora de casa ele fica indo para golear o tempo todo. Isso é uma coisa que me causa um pouco de raiva no Bremen, né? É aquele time raçudo que precisa pontuar, aquele time copeiro, sabe? Ele entende que precisa pontuar, tá com 20 pontos, não pode deixar o pelotão de cima escapar, e já tá escapando, são 9 pontos de diferença do líder, e ele precisa pontuar. Então eu não duvido que se ele fizer o primeiro gol aqui, ele se defenda, tá? A gente tem o Holstein Kiel, que é bom de bola aérea. Eu tenho minhas dúvidas se eu venho para trabalhar gols aqui também.
tá fraca a Bundesliga. A grade de Bundes 2 hoje tá muito fraca. Eu acho que o Bremen é favorito, mas eu não duvido que o Kiel surpreenda o Bremen aqui nos mercados de gols. O Bremen não perde há 4 jogos, sofreu gol nos últimos 5, mais de 2,5 nos últimos 5 dos 7. O Holstein Kiel sofreu gol nos últimos 6, ambas as equipes marcam nos últimos 6 dos 6. Eu vou tentar dar esse benefício da dúvida aqui para o Kiel também, que sempre foi um time que me deu muito lucro. Kiel e Werder Bremen. Cara, eu acho que é isso para sábado, tá? Também não vou ficar caçando pelo em ovo aqui. A gente tem alguma coisa aqui na França, mas eu não tenho trabalhado nada na França, então eu fico por aqui. Pessoal, é isso. Para quem é membro do canal, vou deixar o PDF de apoio lá na aba de comunidade. Você precisa, primeiro de tudo, ativar as notificações. Deixa eu pegar ele aqui. Você precisa ativar as notificações. Basicamente tudo que eu falo aqui, só que escrito, tá? Ativa as notificações do canal. Você precisa estar inscrito e ativar as notificações para você receber a notificação de quando eu postar o PDF de apoio. O PDF de apoio fica lá na aba comunidade. Você clica aqui na minha cara aqui embaixo e vai ter lá últimos vídeos e tal, comunidade. E lá é onde eu posto para os membros aqui que me apoiam. Se você quiser me apoiar também, muito obrigado. Gente, um excelente final de Libertadores a todos. Se você é flamenguista, bom jogo. Se você é palmeirense, bom jogo, que vença o melhor. Não deixe de assistir o jogo com seu pai, com seu irmão, com seus amigos. Aproveite, né? A vida não é só trade, não é só aposta. E também gestão de banca, metodologia nesse sábado que tem muito jogo. Filtra. Filtrar não é crime, pelo contrário, né? Quanto menos jogos você fizer, mais embasado você tiver, melhor resultado vai ser. Um abraço.